Diz assim a palavra do Senhor. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Pai querido, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração pela tua palavra, que pela tua palavra nós sejamos edificados, que pela tua palavra nós sejamos ministrados, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero falar nessa noite sobre trabalhadores para a grande colheita. Esse texto nos mostra lições preciosas que encontramos dos ensinos de Jesus sobre servir na seara do Senhor, sobre servir na obra do Senhor, na colheita do Senhor. O texto nos informa que Jesus, ele estava passando por aquelas cidades e ele estava realizando 3 coisas principais, fundamentais. O texto diz que ele ensinava nas sinagogas, que ele pregava as boas novas do reino e que ele curava todos os tipos de doenças e de enfermidades. Isso mostra esse ministério tríplice de Jesus, né? Ele estava o tempo todo ensinando, ele estava pregando, que é a proclamação do Evangelho, proclamando as boas notícias, e também estava curando os enfermos e libertando os oprimidos do inimigo. Então, como igreja também nós estamos envolvidos nesse ministério, amém? Nós estamos envolvidos nesse ministério. O texto nos mostra que esse é o modelo do ministério de Jesus. Ele ia passando por todas as cidades e povoados e ele ia ensinando, pregando e curando. E esses três pilares do ministério de Jesus Cristo, que é ensinar, né, que é instruir o povo de Deus na verdade de Deus, e a gente precisa fazer isso como igreja, está sempre instruindo a verdade, ensinando a verdade do Evangelho, ensinando o Evangelho de Jesus, né? Ele também está pregando, né? A palavra é querigma, que é a proclamação, anunciando em alto e bom som as boas novas, convidando as pessoas a conhecerem o Evangelho. Isso tem também muito a ver com o evangelismo, né? Essa proclamação para os de fora. O ensino é mais voltado para os de dentro também, mas a proclamação é muito voltada também para os de fora, não só para os de dentro. E curava, né, as pessoas, restaurava os quebrantados, aqueles que estavam quebrados espiritualmente, aqueles que estavam quebrados fisicamente e emocionalmente. E a igreja também ela é chamada para seguir esse modelo de Jesus, esse modelo de ensinar a palavra, de pregar a palavra, proclamar e também de curar no nome do Senhor Jesus. E não basta apenas falar, é preciso ensinar com clareza, é preciso proclamar com autoridade e com compaixão. O texto nos mostra isso, né, no versículo de número 36, que quando Jesus viu as multidões, ele teve compaixão delas. Isso nos mostra o coração do nosso Senhor. Como o coração do Senhor Jesus é um coração cheio de compaixão. O texto nos diz que aquelas pessoas estavam aflitas, desesperadas, elas estavam como ovelhas que não têm pastor. Essa é a descrição que Jesus faz daquelas pessoas, né? Elas não tinham direção, elas não sabiam para onde estavam indo, elas estavam perdidas, elas estavam desesperadas. E quando Jesus vê aquela multidão, a descrição que Jesus faz é que elas estavam como ovelhas que não têm pastor, sem norte, sem direção, perdidas, aflitas, feridas. E o texto diz que Jesus se encheu de compaixão por aquelas pessoas. O texto diz que ele não apenas viu a necessidade, mas ele sentiu a dor daquelas pessoas. Ele teve compaixão daquelas pessoas. E essa compaixão fez com que Jesus se movesse, né? Essa compaixão fez com que ele tivesse uma ação para com aquelas pessoas. Amém? Então, qual tem sido a nossa reação diante do sofrimento dos outros? Qual tem sido a nossa reação diante da dor alheia? Qual tem sido a nossa reação diante daqueles que sofrem, daqueles que estão amargurados, entristecidos, sofrendo alguma coisa?
temos nós o coração de Jesus, nós temos sentido essa mesma compaixão que Jesus sentiu e que Ele nos chama também para sentir. A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram, né? Então a gente vai estar envolvido com essa compaixão. Quando as pessoas estão chorando, sofrendo, nós somos chamados pelo Senhor Jesus a ter esse mesmo sentimento de compaixão, o mesmo sentimento que o Senhor Jesus teve. E aí nós vamos aprender um pouco mais no versículo 37, nos mostrando a urgência da colheita e como os trabalhadores são poucos, como os trabalhadores são escassos. Jesus diz assim no versículo 37, a seara ou a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, há muita coisa para fazer, a colheita é grande, há muitas almas prontas para ser alcançadas. Quando Jesus estava pregando para a mulher samaritana, logo após instruir a mulher samaritana e que ela foi buscar a cidade de Samaria para ouvir Jesus, e os discípulos então encontraram Jesus ali, e na conversa que Jesus tem com eles, após ministrar a mulher samaritana, Jesus diz assim para eles, olha, vocês estão dizendo que é daqui a 4 meses que a colheita acontecerá, ergam a cabeça e vejam os campos que já estão brancos, prontos para a colheita. Então Jesus está mostrando não apenas uma colheita física, não apenas a colheita do trigo, que estava para acontecer daquele momento em diante, há 4 meses, mas ele está falando de uma colheita espiritual, de uma colheita de almas, porque essa colheita de almas está sempre pronta, há sempre pessoas precisando ser colhidas para o reino de Deus. E assim como no natural, assim também é no espiritual. Imagine se você olha uma fruta que ela está já madura, ela já está no ponto de ser colhida, e você não a colhe, o que acontece? Ela vai apodrecer, ela vai cair e ela vai se perder. Não é assim? Então, do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Há tantas pessoas que já estão prontas para serem colhidas para o reino de Deus. E nós somos esses trabalhadores, nós somos esses ceifeiros. Então, há muita coisa para fazer. Há muitas pessoas precisando de cura, há muitas pessoas precisando de libertação, há muitos casamentos precisando de restauração, há muitas pessoas precisando de ensino da palavra, há muita coisa para ser feita no reino de Deus. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu gostaria de ter oportunidade na igreja e eu não tenho. Não é verdade. A igreja é uma agência do reino de Deus que dá oportunidade a todas as pessoas que têm o dom para servir no reino de Deus. E nós podemos servir com todos os dons disponíveis, todos os dons que Deus nos deu. Então, assim, nós precisamos apenas entender qual é o nosso chamado, que Deus nos chamou para fazer, qual é a nossa vocação, quais são os nossos dons, e pegar esses dons e colocar a serviço do reino de Deus, e colocar à disposição de Deus para servir as pessoas, para alcançar as pessoas, para abençoar as pessoas. Então, a colheita é grande, a seara é grande, há muita coisa para fazer, há muito trabalho para fazer. Agora, a Bíblia diz que os trabalhadores são poucos. Há escassez de pessoas disponíveis para servir, dispostas a servir. Entende? Então, embora o trabalho seja grande, há muita coisa para fazer, tem pouca gente disponível para trabalhar. Porque muitos de nós estão focados apenas nos seus afazeres, na sua própria vida, no seu dia a dia, e muitas vezes nós não queremos nos disponibilizar a servir no reino de Deus. Nós muitas vezes nos focamos apenas em nossos próprios problemas, em nossas próprias vidas, e naquilo que a gente tem para conquistar, para resolver, para fazer, e pouco nós estamos dispostos a servir. Eu estou falando num quadro geral. Então nós precisamos entender que os trabalhadores realmente são poucos, mas trabalho tem demais na obra de Deus. Tem muito trabalho na obra de Deus. E não é só dentro das 4 paredes do prédio onde a igreja se reúne, mas principalmente lá fora, porque Jesus disse para os seus discípulos que o campo é o mundo. Onde você estiver, lá na sua escola, lá no seu trabalho, na sua família, na sua casa, onde você estiver, ali é uma oportunidade de florescer, ali é uma oportunidade de proclamar o Evangelho, ali é uma oportunidade de frutificar, ali é uma oportunidade de você pegar os dons que Deus te deu e servir e abençoar. Todos os dons são necessários e todos os dons que Deus te deu têm um propósito de servir. Então o trabalho é muito, mas tem pouca gente trabalhando. Tem pouca gente trabalhando. Então tem muito trabalho e pouca gente trabalhando. E aí nós precisamos ser a resposta de Deus para esse tempo, porque a Bíblia nos mostra que há uma necessidade urgente. O tempo não é amanhã, não é depois, o tempo é agora. É agora que nós precisamos arregaçar as nossas mangas e fazer o que Deus nos mandou fazer. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais
seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome, ainda que se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então nós precisamos, sabe, assumir esse papel de missionários do Senhor, de obreiros do Senhor, de trabalhadores da seara do Senhor, com os nossos dons. Você que canta, você não pode cantar e não deve cantar somente aqui. Você pode cantar lá no seu colégio, reunir uma turma de jovens, né, um violão, e começar a louvar. É um dom. E esse dom vai fazer com que as pessoas, através da música, através da canção, sejam evangelizadas, sejam atraídas para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Por quê? Porque talvez você diga assim, mas eu não tenho habilidade para falar, eu não sei falar, mas você sabe tocar, você sabe cantar. Então você pega o violão, você canta lá no seu colégio, reúne a sala, no intervalo, 10 minutinhos, 5 minutinhos, e aqueles que querem, claro, aqueles que desejam, e você toca, ministra ali para eles, sabe, o louvor e a adoração a Deus, e a presença de Deus é atraída naquele lugar, e muitas pessoas serão tocadas pelo Senhor. Então, seja qual for o dom que você tiver, ele pode ser usado não somente aqui, no ambiente das quatro paredes, do prédio da igreja, mas principalmente lá fora, no colégio, nas ruas, nas faculdades, na sua casa, entre os seus vizinhos, amém? Então nós precisamos estar dispostos a servir no reino de Deus. Então o campo está pronto, mas muitos estão parados, muitos não querem se disponibilizar, muitos não querem arregaçar as mangas para servir, muitos não querem trabalhar, porque realmente trabalhar no reino de Deus é trabalho, né? Trabalhar dá trabalho. E aí o texto também nos mostra no versículo 38 o clamor do coração de Jesus. Ele diz assim, olha, peçam, verso 38, peçam, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Então Jesus agora nos ensina a ter pelo menos duas atitudes, né? A primeira atitude é a atitude de orar, de interceder, orar para que o Senhor levante novos obreiros, orar para que o Senhor levante novas pessoas que estejam dispostas a servir, novas pessoas que estejam dispostas a arregaçar as mangas, pessoas que estejam dispostas a colocar os seus dons a serviço do reino, a serviço das pessoas, a serviço de Deus, porque não existe ninguém no reino de Deus, não existe ninguém na casa de Deus que não tenha dons. Todos têm dons, e não existe um dom que seja insignificante na casa de Deus. Todos os dons são necessários, todos os dons são úteis, todos os dons podem ser usados para a glória de Deus, todos os dons podem ser usados para glorificar o Senhor Jesus, todos os dons podem ser usados para edificar pessoas, para edificação de pessoas, para edificação do reino de Deus, da igreja de Jesus Cristo. Então não pense que o seu dom é insignificante e não pense que você não tem dom, você tem dom sim, e o que você precisa é usar esse dom, sabe? E sabe uma coisa poderosa? Orar para que Deus levante novas pessoas, para que Deus coloque no coração das pessoas, daqueles que são servos de Deus, daqueles que creem no Evangelho, daqueles que creem em Jesus, a disposição de servir. Disposição de servir. Principalmente depois desse período, né, da pandemia que nós enfrentamos em 2020, principalmente de lá para cá, as pessoas tendem a ficar mais centradas em si mesmas, mais egoístas. Infelizmente, isso é uma realidade que tem acontecido em toda a igreja, né, no Brasil, e eu acredito que em outras partes do mundo também. Infelizmente. Então nós precisamos orar. Se na época de Jesus já era assim, hoje mais ainda. Jesus disse, ore, intercedam ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara, para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Ore ao Senhor da seara para que mande mais. Então a gente precisa orar, Senhor, levanta mais obreiros, Senhor, levanta mais pessoas dispostas a servir, Senhor, levanta mais intercessores, Senhor, levanta mais evangelistas, Senhor, levanta mais pastores, Senhor, levanta mais diáconos, levanta mais diaconisas, Senhor, levanta mais líderes de células, Senhor, levanta mais músicos do reino, ministros de louvor, levanta mais pessoas para trabalhar com o ministério de crianças, Senhor, levanta mais pessoas para trabalhar na recepção, Senhor, levanta mais pessoas para evangelizar nos hospitais. Então nós precisamos orar dizendo, Senhor, levanta mais obreiros, levanta mais pessoas que se disponham a servir,
Levanta mais pessoas que se disponham a ser canais de Deus, a ser boca de Deus nessa terra, a ser as mãos de Jesus nessa terra. Amém, queridos? Então nós precisamos orar, dizendo: Senhor, levanta mais obreiros, porque Jesus nos ensinou: peçam ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Peçam ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. E ele diz mais, que nós também precisamos não só ser intercessores, mas também precisamos ser a resposta para a nossa própria oração. Dizendo como disse Isaías, quando ouviu a voz do Senhor dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? A resposta de Isaías foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8. Quem enviarei? A pergunta do Senhor: quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías a esse chamado, a resposta de Isaías a essa convocação celestial foi: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Eu sou essa pessoa, pode me enviar, eu vou, Senhor. Então, além de interceder para que Deus levante novos obreiros, para que Deus levante novos ministros na casa do Senhor, pessoas dispostas a servir, pessoas dispostas a pregar, pessoas dispostas a fazer a obra de Deus, nós precisamos dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser canal do Senhor. Senhor, eis-me aqui, eu quero ser essa resposta do Senhor. Senhor, eis-me aqui, eu quero ser essa boca do Senhor. Eis-me aqui, eu quero ser as tuas mãos, eu quero ser os teus pés aqui nessa terra, eu quero ser a boca do Senhor aqui nessa terra. Eis-me aqui, me usa, eu quero ser canal do Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Então nós precisamos ter a coragem de dizer isso para o Senhor. Não apenas eu oro para que Deus levante outros, mas eu oro para que também Deus me dê a coragem, a ousadia, a intrepidez, o amor e a sabedoria necessários para que eu possa ir e pregar a palavra de Deus, para que eu possa ir servir, para que eu possa ir e compartilhar o amor de Jesus, para que eu possa ir e empregar todos os dons que Deus me deu para edificação de pessoas, para alcance de pessoas para o reino de Deus, para a edificação do reino de Deus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Jesus nos ensinou a orar por isso. Então nós precisamos orar. Nós precisamos estar dispostos a ser essa resposta ao clamor de Jesus. Nós precisamos estar dispostos a estar sendo uma resposta à nossa própria oração. Porque muita gente ora e Deus quer que nós também sejamos a resposta da nossa própria oração. Amém? Deus está procurando corações que estejam dispostos. Deus está procurando corações que estejam disponíveis. Não apenas talentos. Não apenas talentos. Tem muitas pessoas talentosas no mundo, muitas pessoas talentosas, mas nem todas as pessoas, e a grande maioria delas, não usa o seu talento para a glória de Deus. O talento quem dá é Deus, sempre é Deus que dá, né? O talento quem dá é Deus, tudo que nós temos, quem nos deu foi Deus, todas as habilidades, o nosso tempo, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa energia, tudo que nos deu foi Deus, seja para o crente ou para o descrente, mas nem todos usam esses recursos para a glória de Deus. Nem todos usam os seus dons para a glória de Deus. Nem todos usam os seus talentos para a glória de Deus. E eu e você somos chamados a usar todos os talentos que Deus nos deu para a glória dele. Porque Deus investiu muito em nós. Deus investiu muito em você. Diga para o seu irmão: Deus investiu em você. Deus fez investimento na sua vida. O primeiro investimento foi a entrega do seu filho Jesus. Jesus morreu por mim e por você. Jesus deu a vida por mim e por você. Ele entregou a sua vida ali na cruz por mim e por você, por nos amar. Esse foi o primeiro investimento. Mas além desse investimento, ele investiu o Espírito Santo. Deus nos encheu com o seu Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo poderia habitar em qualquer outro lugar do mundo, do planeta. Existem tantos lugares bonitos no mundo. Aqui no Brasil há tantos lugares bonitos. Não é verdade? Fora do Brasil também há tantos lugares bonitos. E o Espírito Santo poderia escolher algum lugar na natureza extremamente bonito, ou algum lugar no universo extremamente bonito para habitar. Mas não, ele escolheu habitar em nós. Deus investiu o seu Filho, Deus investiu o Espírito Santo em nós, ele veio habitar em nós. Deus investiu em nós todos os dons que ele nos deu, todos os talentos que ele nos deu, todas as habilidades que ele nos deu. Deus investiu em nós tempo, ele nos deu tempo e nos tem dado tempo de vida. Deus investiu em nós saúde, Deus investiu em nós recursos financeiros.
são investimentos do céu na nossa vida. Só que Deus quer que a gente use tudo isso, tudo que Ele nos deu, tempo, habilidade, recursos, dons, talentos, recursos financeiros, conhecimento, experiências que nós temos na vida, que são tudo providência divina. Deus quer que nós usemos tudo isso para a glória dEle, para a edificação do seu reino, para a edificação de pessoas e para a conquista de almas para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Conquista de almas para o Senhor Jesus. Se eu e você estamos aqui, é porque alguém investiu da sua vida para que nós fôssemos resgatados. Alguém orou por nós, alguém intercedeu por nós, alguém ministrou louvor ao nosso coração, alguém entregou um folheto para nós, alguém orou por nós de alguma forma, alguém nos aconselhou com a palavra de Deus. De alguma maneira, pessoas foram usadas por Deus para que a semente do Evangelho fosse proclamada ao nosso coração, fosse plantada em nosso coração, fosse consolidada em nosso coração, fosse germinada em nosso coração, crescesse em nosso coração, até produzir o fruto de uma colheita, de um novo nascimento na nossa vida. Então a gente só está aqui hoje, servindo a Deus, na bênção do Senhor, porque pessoas foram canais de Deus para nos alcançar. Amém? Pessoas foram canais de Deus desde talvez a mais tenra infância. Pessoas foram instrumento de Deus. E agora, nós precisamos ser esses instrumentos de Deus para alcançar a vida de outras pessoas. Nós precisamos ser esses instrumentos de Deus para ser canal na vida de outras pessoas. E às vezes, não precisa muita coisa, você vai começar a orar por alguém. Dizer, Senhor, me usa para alcançar meu amigo, minha amiga, meu pai, minha mãe, meu vizinho. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá coragem. Senhor, trabalha no coração dele. A sua oração é um investimento poderoso que você faz na vida de alguém. Amém? Então comece orando pelo menos. Comece orando e Deus vai lhe direcionar. Mas não fique sem fazer nada no reino de Deus. Você sabe que a oração é poderosa. A oração agita o mundo espiritual. Embora algumas pessoas pensem que orar e não fazer nada, não é verdade. Quando você está orando, você está fazendo uma das grandes obras no reino de Deus. Orar é trabalhar no reino de Deus, é trabalhar no Senhor. Então comece com oração. Ore por pessoas, ore para que pessoas sejam alcançadas, ore para que Deus levante novas pessoas para servir, ore para que Deus dê coragem ao seu povo para servir, para evangelizar, para ganhar almas, para fazer a obra de Deus. Amém? Comece com oração, mas também não só oração. Pegue todos os dons que Deus te deu, todos os dons que Deus investiu em você, todos os recursos que Deus investiu em você, e use esses recursos para a glória de Deus, e use esses recursos para alcançar pessoas para o reino de Deus, e use esses recursos para que pessoas sejam edificadas, e para que a igreja do Senhor Jesus possa avançar no nome poderoso de Cristo. Amém, queridos? Então, o que esse texto nos ensina? Jesus, ele continua olhando com compaixão para as multidões, e nós também precisamos ter esse olhar compassivo, esse olhar de misericórdia. A Bíblia nos mostra que a colheita, ela continua grande. Não foi grande apenas na época de Jesus, é maior ainda hoje. Imagine-se na época de Jesus, com a população mundial, que eu acredito que era nem mesmo um terço da população de hoje, muito menos do que isso, né? Imagine, hoje, com quase 8 bilhões, se a colheita era grande naquela época, aproximadamente aí 1 milhão no mundo todo, talvez não tudo isso. Imagine hoje com quase 8 bilhões, quase 8 vezes maior do que a população da época de Jesus. Se a população daquela época, Jesus olhou e disse, a colheita é grande, a seara é grande, imagine hoje. Hoje é muito maior, então a colheita continua grande. E nós precisamos continuar clamando, Senhor, manda mais obreiros, manda mais ceifeiros. E que eu também seja a resposta dessa oração. E que eu também seja disposto a ir como Isaías, que eu seja a boca de Jesus, proclamando esperança para aqueles que estão feridos, para aqueles que estão quebrados, para aqueles que estão aflitos. Que eu seja a resposta de oração também, da minha própria oração e da oração de muitas pessoas. Então, a pergunta para mim e para você é, nós respondemos, ou estamos respondendo a esse chamado de Jesus, como trabalhadores da última seara, como trabalhadores da colheita? Nós estamos dispostos, de fato, a sermos um trabalhador do Senhor, em qualquer campo que Ele desejar? Aonde quer que Ele nos enviar, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos orado ao Senhor da seara, nós temos clamado ao Senhor, intercedido ao Senhor, para que Ele mande mais trabalhadores. Nós também temos procurado ser resposta a essa oração. Então são perguntas de reflexão, que nós precisamos meditar, queridos.
Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Deus conta conosco. Você é mais importante para Deus do que você imagina. Você é mais relevante para Deus do que você imagina. Deus investiu tudo em você. E você precisa usar esse tudo para a glória de Deus, a serviço do reino, para alcançar almas para Jesus e para edificar pessoas. Amém? Que eu e você sejamos essa resposta de Deus para essa geração. Vamos orar? Nos coloquemos em pé, em nome de Jesus.